Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, que é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos fazer um bate-papo. Estou aqui com o Gaspar Bissolotti Neto, que é da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa de São Paulo, e com a Rita Amadil, que é vice-presidente da AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia, e também presidente da Pública Estadual. Aliás, vamos conversar também sobre a Pública Central dos Servidores. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E estou aqui com o Gaspar Bissolotti, que é lá da Assembleia Legislativa, da Associação dos Aposentados e Pensionistas, com a Rita Amadil, que também é da AFALESP, Associação dos Funcionários, e presidente da Pública São Paulo. Aliás, falando em cidadania, como é que anda a cidadania do cidadão brasileiro? É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Cidadania e Serviço Público, um programa que há mais de 20 anos traz à população, aos brasileiros em geral, reflexões sobre os grandes temas nacionais, né? Sempre temos alguns temas que mexem com trabalhadores e com servidores públicos. Hoje em dia a bola da vez é a reforma da Previdência, entre outros, né? Então vamos mais uma vez debater sobre esse assunto. É um prazer, Gozi, estar aqui. Bom, é isso aí, Gozi. Nós estamos aí num momento no fio da navalha, né? O país passa por uma situação que nós não sabemos onde vai chegar. Estamos vendo aí direitos sociais sendo mexidos, sindicalismo sendo arrebentado, Previdência aí com essa reforma maluca aí que quer entregar tudo para os bancos, e muitos populares aí, boa parte da população achando que é isso mesmo, ainda não perceberam inclusive o que está por trás da reforma da Previdência, e aí até volta de censura, né? Sim, ainda velada, ainda não aberta, mas tudo isso preocupa muito. Eu acho que nós estamos num momento preocupante realmente, e nós temos que estar atentos a tudo que acontece no país. Me parece que o que nos preocupa é no geral os poderes, né? O executivo nos preocupa porque é um passo para frente, dois para trás. Você nunca sabe exatamente o que virá depois. O legislativo que está lá nessa discussão de aprovar ou não na CCJ a Previdência, e vai discutindo, enrolando até base do governo, discursando contra o governo na própria CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça. Aí nós temos um Supremo que também está dando os seus foras, né? Imagina o Supremo proibir a publicação de uma revista. Entendeu? Não, o fato não é se era uma mentira ou se era uma verdade na revista. Isso se vai discutir depois. Isso a justiça tem meios de coibir depois. Agora, simplesmente fechar a revista e depois ainda descobrir que a notícia é verdadeira, esse documento estava num processo, me parece que nós não estamos nos entendendo bem entre os três poderes, concorda? Olha, eu não sei se a gente não está se entendendo bem, mas que o país está, assim, o que a gente poderia dizer, uma bagunça, que ninguém se entende, você não sabe por onde você anda. É o que você comentou. Essa de ter uma censura a uma revista, nós nunca vimos isso, a gente não viu isso, isso é coisa de ditadura, isso não se pode, nós já pode vimos, acontecer, né? Mas há muitos anos, tínhamos esquecido que isso poderia acontecer. Assim,
É o que você diz, depois você faz justiça ou você dá uma sanção, né, criminaliza uma reportagem, mas se você não tiver liberdade de imprensa para divulgar o que o jornalista descobriu, isso vai virar um caos. Nós não vamos mais ter segurança nenhuma. Já temos uma insegurança jurídica que às vezes se julga de uma forma e às vezes de outra o mesmo caso. Não se tem um direito adquirido, que se muda o direito. Você tem um direito adquirido e de repente não tem mais esse direito. Tá uma dificuldade, temos que pisar em ovos e tomar muito cuidado e estar de olhos muito abertos com esse problema, especialmente da censura, né? Que é uma coisa muito já grave, tivemos censura muito grave na nossa democracia. Na ditadura, mas não era uma censura vinda do Supremo Tribunal Federal. E essa brincadeira até do Supremo de você, desculpe Gaspar, de você praticamente saber qual vai ser o voto em determinadas situações, você já sabe que você vai ter tantos votos a favor e tantos contras, eles já são, praticamente a população já sabe. E depois, graças a isso, surgem piadinhas e brincadeiras em todas as redes sociais, né? O que a gente está assistindo é que as instituições hoje não têm mais respeito, não é isso? Exatamente. Ninguém mais acredita nas instituições e isso é um risco muito grande. Nós estamos chegando no caos. O Legislativo, disseram que a nova política é a mesma que a velha política, é o dano que se recebe. O governo já abriu já abriu a mala para dar cargos, dar verbas para obras e tudo mais, em troca de votos. Ou seja, é a velha política. E isso, infelizmente, vai tirando mais o crédito, aquele pouquinho de crédito que eles tinham, né? E para nós, população, é muito prejudicial, porque nós vamos aos poucos aí ficando sem previdência, né? Estão querendo aí institucionalizar a capitalização, tem aí o exemplo do Chile, né? Onde muita gente lá, muitos idosos estão se suicidando porque não tem dinheiro suficiente para se sustentar, né? Nós temos aí o caos ainda na saúde, na segurança e tudo mais, e que não há jeito de arrumar. Você não vê perspectiva. Quando você vê a luz no fim do túnel, é o trem que vem vindo. Então você tem que tomar um cuidado com tudo. Infelizmente, nós estamos numa roda e não sai daquilo. O país não consegue achar o caminho. E a verdade é que a gente imaginava que tinha um divisor de águas quando houve eleição. E a população votou de uma forma para mudar a política, para mudar a velha política. E o voto foi maciço numa mudança de governo, numa mudança de conduta e numa esperança de um país melhor, de que novos políticos entrassem e mudassem tudo isso e a gente quisesse crescer o país economicamente, culturalmente, que tudo fosse melhor para os nossos filhos e netos e não fosse pior. Mas do jeito que a coisa está acontecendo agora, com a reforma da Previdência, ele só vai piorar. Nós vamos ter não um país de pobres, mas vamos ter um país de miseráveis, se passar a reforma da forma como está. Parece que alguma coisa já não vai passar da forma como está e eu espero que não haja desconstitucionalização da Previdência, que ela continue dentro da nossa Constituição, porque aí é que nós vamos perder mesmo, né? Se a Previdência puder ser feita sem ser dentro da Constituição, ela pode ser alterada por políticos com um número muito menor de votos. Então, qualquer um vai poder ter uma alíquota maior ser descontada do seu salário, ou ter que trabalhar mais anos, ou ter que ter mais idade. Isso vai ser alterado facilmente. E a Previdência já está na Constituição justamente para que alguém que esteja de plantão lá e queira mudar, não possa mudar, para garantir o direito dos trabalhadores. Isso é um ponto importantíssimo, mas que parece que já está caminhando, que vai continuar dentro da Constituição, que não vai perder. Esperamos que a CCJ não permita essa desconstitucionalização da Previdência.
Mas ainda está um perigo grande disso, né? Ainda não passou, mas veja só, eu estou confiante que não vai passar. Eu não acredito que os nossos políticos vão deixar acontecer uma coisa dessas com os trabalhadores e com os servidores públicos. Hoje podemos dizer que nem temos mais aquela Constituição Cidadã de 88. Virou uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. E nada em favor do cidadão brasileiro, pelo contrário. Tudo aquilo que era direitos na Constituição, por isso chama de Constituição Cidadã, está saindo fora. Falta a Previdência, porque muitas coisas já estão fora. Mas a própria Previdência, se você pegar depois de 88, nós já tivemos a reforma. Em 98. Exatamente. Em 2003 nós tivemos duas, né? Na verdade, a emenda 41 e a emenda 47. Depois a Dilma mexeu um pouco também na previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então você vê, a reforma da previdência ela não eles falam do jeito como se não reformasse nunca. E todas essas reformas que eu falei de 98 e 2003 foi na questão do funcionalismo, para pegar o servidor público. Então nós já estamos, né? O servidor já está com a sua aposentadoria já arrochada, né? Hoje, e eu acho que é muito bom que se esclareça isso, que desde 2013, com a criação do FUNPRESP, né, que é o Fundo de Previdência Complementar, e depois aqui em São Paulo também nós temos o Previcon, né? O servidor público que entra agora já não entra mais com aquele salário integral que ele tinha para a aposentadoria, né? Ele passa a pagar a aposentadoria sobre até o teto do INSS, 5.600, qualquer coisa lá. E se ele quiser complementar, ele paga mais. Então ele já não tem a mesma situação. E é a mesma situação que o da iniciativa privada. Ele ganha até o teto do INSS e se ele quiser mais que isso, ele faz uma capitalização. O servidor já está nessa situação e muita gente, eles não divulgam isso, eles escondem essa informação. E é importante que a população saiba, o novo servidor já está, o antigo não, porque ele já tinha um contrato de trabalho que garantia a ele e ele pagava sobre a totalidade e mais, depois de aposentado continua pagando. O aposentado no serviço público, mesmo sem estar trabalhando mais, ele continua pagando. Contribuindo para a Previdência. Exatamente. E isso ninguém divulga. Outra coisa que ninguém divulga é o fato da idade mínima, que o servidor público já tem idade mínima há muito tempo. O servidor 85, público, 95. 85, 95. O servidor público já tem isso. E agora se cria como se fosse uma novidade. Não, isso já existe há muito tempo. Desde 2003. E agora que não é de ontem, de 2003. Há mais de 15 anos que isso existe. E agora se fala agora vai ter uma idade mínima. Então, assim, o que o governo, vamos assim dizer, divulga, ou mesmo a mídia, o que ela divulga não é realmente a realidade. Ela divulga o que interessa para alguém, né? Que não para os funcionários, para os servidores e para os trabalhadores. E o trabalhador, e ela divulga também que a Previdência é deficitária, que não tem dinheiro, que não vai conseguir pagar a Previdência, que o cara não vai receber aposentadoria para assustar o trabalhador e ele ficar a favor da reforma, né? E que muita gente cai nessa história. Agora, a pessoa tem que ser mais esclarecida e verificar que não é isso que acontece, mas que cada vez está pior. Uma coisa que o pessoal mais antigo vai lembrar é que antigamente, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos, a Previdência, o trabalhador se aposentava com 20 salários mínimos. E isso, numa das reformas, foi alterado para 10 salários. Então o teto ficou 10 salários. E muita gente pagou sobre 20 e se aposentou sobre 10 depois. E o que pagou sobre isso... E os 10 é fica por referência. isso. Não, e depois, não, primeiro Depois foi sobre os referência. 10. Depois mudou a referência. E aí o salário mínimo não é mais R$1.000, mais ou menos como é o nosso salário. Ele já é 500 e pouco. Por isso os 10 salários não dão 10 mil e dão 5.500. Então, quer dizer... A cada vez que tem uma reforma, em vez de você melhorar para o trabalhador, em vez de você plantar para o futuro, para o povo ter um futuro melhor e para você ter pessoas melhores, com uma vida de qualidade melhor no futuro, não.
você vai tirando direitos, você vai perdendo e vai deixando essa população cada vez mais pobre, dependendo de um monte de ações de governo. Então tem que ter vale isso e vale aquilo, porque o cara não consegue viver com o salário dele. E agora ainda vai se fazer uma outra reforma, onde já aumenta o prazo para 40 anos. Se ele não conseguir pagar 40 anos, ele não consegue se aposentar. E ainda faz um outro cálculo, né? Porque o cálculo agora também é sobre todo o tempo que você trabalhou. E um período atrás, teve uma época que era 3 ou 5 anos, depois mais tempo, depois de 98 para cá, e agora vai se fazer sobre o total, quer dizer, desde o primeiro salário que ele ganha até o último. E no começo da vida ele ganha menos, porque ele começa num salário, ele vai subindo, né, profissionalmente. Então ele vai ter uma média muito menor na aposentadoria, vai ganhar menos. Mas eu vejo que o governo atacou o servidor público não simplesmente por desconhecimento, por querer atacar o servidor público. Foi marketing do governo. No momento em que ele diz que o servidor público era o grande problema da Previdência, vamos acabar com esses altos salários do serviço público, essas grandes aposentadorias, como se tudo continuasse igual privilégio. Quando vocês colocaram, não é mais verdadeiro isto, né? Tem teto no funcionalismo que entra hoje, né? Mas para não falar diretamente dos problemas que o cidadão vai ter, ele começa a falar mal do sistema de aposentadoria dos servidores públicos, que já está resolvido. Muito pouca coisa vai mudar no servidor público. Pequenas mudanças vai ter no servidor público. Mas agora o cidadão, olha o que você... E quando ele faz comparação dos altos salários, dos altos cargos, que não dá 20% ou 10% do funcionalismo. Todo o resto do funcionalismo não tem esses salários altos que se divulgam. Não, são salários baixos. Ele divulga os salários, são salários baixos. Se você pegar o executivo, então... É só ver o salário dos professores, do pessoal da saúde. Ele divulga só o salário do juiz, do procurador, do promotor. Quer dizer, pouquíssima gente. Não é isso que altera a Previdência. E a Previdência tem aquela história também, que eles desvinculam dinheiro. Se está faltando dinheiro na Previdência, por que você tira 30% da Previdência para jogar em outra área? Se está faltando dinheiro. Quando está faltando dinheiro, você não pode tirar. Mas o governo tira da Previdência, aí fica faltando dinheiro, e aí ele diz que não pode dar reajuste, ou não pode dar aposentadoria, ou tem que deixar de dar R$10 no salário mínimo, que foi o que aconteceu esse ano, abaixou R$10 o valor do salário mínimo no reajuste, porque diz que não tinha condições. Mas tira dinheiro e joga para uma outra área. Especialmente tira dinheiro para pagar dívida com os bancos. Exatamente. Quer dizer, esse inclusive agora em maio, de 15 a 17 de maio, em Brasília, nós somos da FENALE, né, que é a Federação Nacional dos Servidores do Legislativo, presidida aí pelo nosso amigo José Eduardo Rangel, lá do Rio de Janeiro. E nós teremos um encontro nacional onde a Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, da dívida, da Auditoria Cidadã da Dívida, fará uma palestra, e justamente o assunto é esse, né? Para que eles querem economizar? Para pagar mais os bancos. Tira dinheiro do aposentado, tira dinheiro do povo para jogar para os banqueiros, e os banqueiros estão fazendo festa. Todo dia você vê aí, presidente do banco tal, quer a reforma da Previdência, presidente do banco tal apoia a reforma da Previdência. Lógico, aliás, os banqueiros... eles estão de olho nisso mesmo, é um nicho aí financeiro enorme para eles, né? E nós nos preocupamos muito, porque muita gente aí vai lembrar, tem muita gente aí que depositou seu dinheirinho suado na KPM, né? No Montepio da família, não sei das quantas, e ficou a ver navios. Pagou e nada recebeu. E ficou a ver navios. Eu tive KPM. O dinheiro que eu vi depois foi mixaria. Paguei 20 anos para pegar uma merreca. Então,
nós temos que estar muito preocupados. Onde o banqueiro fala isso é bom, a gente tem que tomar cuidado, porque é bom para ele, não é bom para nós, né? Então, a população tem que ficar muito atenta nessa reforma. Mesmo que essas reformas, elas são feitas, a redação delas, a redação é feita de um jeito que uma vírgula muda muita coisa, então a gente não está enxergando às vezes o que está atrás dela. A reforma de 2003, a questão de 2, 3 anos atrás, estava ainda surtindo novos efeitos. As procuradorias gerais acabam achando, mexer na pensão aqui, a questão da pensão mesmo, uma questão gravíssima e que ninguém está falando. Muito brasileiro aí que ganha 3, 4 salários mínimos, o marido e a mulher, vão ficar com quem sobrar, né? Não vai morrer, a não ser que morra antes da reforma, né? Não sei se aí é sorte ou azar. Mas quem sobrar vai ficar com 1, 2 salários mínimos. Então, eles querem trucidar a população com essa reforma. E nós, né, até estão fazendo um meme engraçado, que estão pondo lá uma sandália havaiana, né? Escrito assim, reforma da Previdência, muito bom para você, e as baratinhas tudo falando, oba, oba, oba. E é mais ou menos isso, eles vão matar a gente e nós vamos bater palma. Essa questão da pensão e da aposentadoria é uma coisa muito grave, né? Porque este é uma daquelas coisas que você pensa que tem um direito adquirido e você planeja a sua vida, o casal planeja a sua vida achando que no final vai ter uma aposentadoria, o outro vai ter uma aposentadoria e quando um deles falecer, o outro vai ficar com a pensão para continuar a sua vidinha. E aí vem um governo no meio do nada, no meio do jogo, né? E muda a regra, porque isso que se faz é mudar a regra. É como você estiver jogando futebol e quando chegar no fim do segundo tempo, o técnico chega, o juiz fala, olha, a gente mudou de ideia agora, vai ter um terceiro tempo. E os jogadores não estão preparados para ter um terceiro tempo, eles só estão fisicamente preparados para o primeiro e segundo tempo. Agora vão dizer que tem um terceiro tempo e ninguém vai aguentar e não vão conseguir chegar até o final do jogo. E é isso que está acontecendo com a gente. Você se preparou e estruturou a sua vida pensando que você ia receber uma coisa e vai chegar uma hora e você não vai receber. Esse é um problema seríssimo que também temos que lutar e as entidades têm feito trabalhos junto aos deputados no sentido de que isso não fique dessa forma. Se você quiser mudar a regra para quem vai começar, é diferente, aí a pessoa já se prepara, o cara faz uma previdência privada, o cara ele estrutura a vida de outra forma. Agora, quando você muda a regra, o cara vai se aposentar daqui 5, 6 anos e ele muda a forma, ele vai ganhar menos, ele não vai ter a pensão, aí fica muito difícil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com reflexões. E estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E agora é o momento de reflexões. Em reflexões, eu vou conversar com o Gaspar e com a Rita exatamente sobre a pública. Pública é a central dos servidores públicos, uma central exclusiva de servidores, não só em defesa dos servidores, mas buscando uma modificação nesta forma do Estado tratar o cidadão. Queria que vocês falassem um pouco desse sistema pública. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Gozzi, né, porque foi eleito em 27 de março como o novo presidente da Central da Pública, Central do Servidor. Como toda entidade nova, né, ela tem sentido ainda dificuldades no seu caminhar, é normal. Mas nós temos visto aí que a nova diretoria já veio com força, com vontade de mostrar serviço e de trabalhar em prol da cidadania, em prol do servidor público, em prol da população. E é muito importante uma central que defenda o servidor, porque defendendo o servidor, ele está defendendo o serviço público de qualidade. Nós não podemos esquecer que a nossa população é muito carente em termos de serviço público. Paga-se muito imposto e tem muito pouco de retorno.
E a pública está aí justamente para trabalhar em torno disso, de fazer com que o cidadão seja melhor atendido, tenha melhores condições. E por que uma central de servidor público? Porque, infelizmente, muitas centrais, né, as outras centrais aí, nem sempre cuidam do servidor como uma totalidade, e sim, às vezes, apenas de nichos, de segmentos, né? Então, nós temos aí um trabalho pela frente muito bom, muito importante, e espero aí que o GOSE toque realmente a pública de forma a beneficiar toda a população, não só o servidor, toda a população. Eu quero também Com a parabenizar. Rita, que é presidente da Pública São Paulo. Justamente quero dizer que quero cumprimentar o GOSE, que assumiu a presidência, foi eleito para ser presidente da Pública Nacional, e eu estou à frente da Pública São Paulo e quero colocar a pública à disposição da Pública Nacional, porque todas as públicas dos estados têm que trabalhar juntas em defesa desse servidor e do serviço público. Nós queremos melhor saúde para a população, melhor atendimento na saúde, melhores escolas públicas, que é isso que vai levantar o nosso país, que vai enriquecer a nossa criançada. Queremos segurança, quer dizer, todos os serviços públicos estão falhos, estão deficitários, e a pública vem justamente defender o servidor que faz esse serviço, que presta esse serviço à população. Parabéns, GOSE, e conte conosco nas defesas e nas lutas da Pública Nacional. Bem, estivemos hoje nesta conversa gostosa com o Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da ASPAO, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa, a Rita, que é presidente da Pública São Paulo e também vice-presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, duas grandes lideranças, e hoje se juntando a mim, que, como disseram, acabei de ser eleito na Pública Central. E vamos que vamos, porque o trabalho é grande. Muito grande. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o próximo programa.